Meu nome é Kleber Tani, eu sou um dos diretores da Sociedade Internacional de Meditação, que é a entidade que ensina e difunde uma técnica de autoconhecimento conhecida pelo nome de MT, ou Meditação Transcendental. Eu hoje vou contar para vocês um pouquinho da minha história, como é que eu cheguei a conhecer esse método, como é que eu me engajei, né, nesse programa de MT. Muito bem, eu aprendi a meditação transcendental aos 17 anos de idade. Eu, nessa época, morava dentro de uma barraca, na Pedra Bonita, né, a área de voo livre aqui no Rio de Janeiro, em São Conrado, uma montanha alta que fica de frente para o mar. Uma situação inusitada. Eu resolvi passar um tempo fora de casa, eu ainda era menor, e ganhei de um grande amigo chamado Beto Dourado uma barraca e fui morar no alto dessa montanha, onde era a primeira rampa de voo livre do Rio de Janeiro, chamada de Rampa Antiga. Um lugar muito bonito, na Estrada das Canoas, que ficava de frente para a Pedra da Gávea. E ali eu passei 8 meses. E era comum, no final do dia, um encontro na minha barraca, onde alguns voadores, pessoas bem conhecidas, como o Pepe, que foi campeão de voo livre, campeão de surf, né, e tantos outros que foram, na verdade, os sócios fundadores, né, dos esportes aqui no Rio de Janeiro. Eles se reuniam na minha barraca no final de tarde para bater papo. Era um lugar muito aprazível, um campo cheio de margaridas, brancas e amarelas. E num desses dias, um dos melhores voadores da época, que é meu amigo até hoje, chamado André Sansoldo, piloto de helicóptero, começou a falar um pouquinho sobre a relação entre o homem e a mulher. E eu fiquei muito impressionado, porque num meio onde as pessoas não se aprofundavam tanto, né, na essência humana, porque era um meio desportivo. Esse rapaz, na época, hoje ele é um senhor, tem 60 e tantos anos, ele ia nascer o primeiro filho dele, e ele estava explicando que o amor verdadeiro é um amor mão única, né? Um amor desinteressado, um amor oblativo, e que, na verdade, na relação a dois, o papel de cada um dos parceiros é nutrir, é alimentar o outro. E a gama de possibilidades existentes com esse tipo de relação, né? Uma relação que ela é muito mais apoiada no transbordamento do que na necessidade de preenchimento. E eu fiquei fascinado, né? Eu era novo e ele me pareceu assim ser um grande guru. Terminado o nosso encontro, eu chamei ele num cantinho e perguntei: rapaz, como é que você, né, conseguiu chegar a essa conclusão? Aí ele falou: não, estou praticando uma técnica de meditação que está abrindo muito a minha cabeça e está mudando muito a minha relação em casa, com minha esposa, com o mundo que me cerca. E eu fiquei arguindo ele sobre o assunto, e num dado momento ele viu que eu estava muito interessado e ele falou: não, eu vou te levar lá para conhecer. E eu falei: tudo bem, onde é que fica isso? Ele falou: olha, fica no centro da cidade. Eu falei: esquece, o centro da cidade não é a minha área, né? Eu morava na Pedra Bonita, né? Eu decolava com a minha asa, pousava em São Conrado, pegava a prancha e ia pegar onda, né? Depois de pegar onda eu arrumava uma carona, voltava para a Pedra Bonita. Na Pedra Bonita eu ficava até a condição meteorológica melhorava a condição meteorológica, eu descia de novo e ficava com os amigos, e de noite ia curtir com a rapaziada, né? Essa foi a vida que eu peguei no início, na adolescência, na final da adolescência. E ele falou: não, mas eu insisto, eu vou te levar no centro da cidade. Nessa época eu tinha um cachorro grande, chamado Toronto, um pastor alemão, que era muito conhecido. Ele morava comigo nessa barraca, uma barraquinha pequenininha, mas era uma barraca que o Beto trouxe da Suíça, então era uma barraca que resistia, né, a essas condições adversas dos Alpes, né, pessoas que escalavam, enfim, montanhas muito altas. Então era uma barraca jóia, uma barraca maravilhosa. Esse sujeito, então, resolveu me colocar dentro do carro dele, lá em cima na Pedra Bonita, e me levava todo dia lá no centro da cidade, no edifício Marquês do Herval, me lembro até hoje, 21º andar. E ali eu tinha uma aula numa sala, né, a minha instrutora se chamava Sinhá, uma senhora interessante, né, com peculiaridades na aula que são, assim, para mim, de uma lembrança muito rica até hoje. E esse outro amigo, ele entrava numa outra sala para fazer um curso mais avançado de meditação que se chamava CIDES.
Eu assisti essa aula com a dona Sinhá e ela dava aula de um jeito engraçado, ela já tinha uma idade. Ela fumava uma piteirinha e tinha um cigarro, né, uma piteira com cigarro, e ela lia a aula num script. Né, parecia assim uma coisa meio fake, uma coisa meio, assim, não muito natural. Mas eu, olhando nos olhos dela, né, eu percebia, as pessoas percebiam que ela estava falando a verdade do coração, de coração. E ela me falava coisas maravilhosas sobre a vida, sobre o ser humano, o amor ao próximo, sobre o desenvolvimento da consciência, me falava sobre, enfim, assuntos que de alguma forma batiam muito profundamente. E olha que eu nunca tive nenhuma ligação com meditação, eu fui criado no Colégio Santo Agostinho, eu fui batizado, eu fui crismado, eu nunca tive nada a ver com a Índia, se eu tinha 17 anos de idade. Eu saía da sala, me encontrava com o André Sansoto, que tinha me levado, ele vinha com os olhos assim meio marejados. Eu olhava para ele e perguntava, rapaz, o que você estava fazendo aí dentro? Ele estava meditando. Que meditação é essa que você fica com essa fisionomia, com essa expressão, assim, uma coisa iluminada, parecia que exalava luz desse sujeito. E ele me dizia, não, eu fui fazer as técnicas de CIDS. E eu perguntava, mas que técnica de CIDS é essa? Ele falava, não, tem uma que é chamada de voo iógico, né, que o cara sai do chão, é o princípio da levitação. Aí eu endoidei. Imagina, eu com 17 anos de idade, fazendo voo livre, querendo aumentar a minha performance, né? Eu tinha patrocínio nessa época do leite de rosas, não sei se vocês vão se lembrar. Então quando ele falou que levitava, eu falei, bom, se eu aprender isso daí, minha asa não pousa nunca mais, eu vou voar o dia inteiro, né? Qualquer condição meteorológica eu vou conseguir um bom resultado. Mas enfim, fui a semana inteira, muito atento a esse relato do meu amigo no final de cada aula. E ao término do curso, a minha vida se transformou por completo. Assim, eu me dei conta que eu não devia estar na Pedra Bonita, apesar de ser um lugar maravilhoso, que eu devia me reencontrar com os meus pais, eu devia resolver algumas soluções, algumas questões pendentes com os meus pais. E realmente foi isso que aconteceu. Eu saí da Pedra Bonita, eu voltei para a casa da minha mãe, eu entrei na faculdade, o André Sansoto se tornou um grande amigo. E aí começou toda a minha trajetória, né, com esse monge chamado Maharishi Mahesh Yogi, onde num dado momento eu acabei saindo do Brasil e indo morar com ele para me tornar instrutor de meditação transcendental. E hoje, olhando para trás, né, eu percebo nitidamente que eu não tinha o menor interesse em ser instrutor de meditação. Mas a vida me jogou para isso, e o que eu posso perceber é que parece que todos nós somos trilhados para algum tipo de coisa na vida. E parece que um dos grandes mistérios, a grande magia, uma das grandes magias da vida, é a gente perceber por que é que nós estamos aqui, para que é que nós servimos ao próximo, né? O que é que nós podemos dar assim, de mais interessante, da nossa essência para as pessoas que nos cercam. Obviamente que isso sempre buscando a evolução. Mais adiante eu vou contando mais um pouquinho dessa história para vocês, que é uma história legal, eu acho que de alguma forma pode estimular muitas pessoas que estão no caminho e que se sentem assim, fora do quadro, né? Fora da reta, né? Na medida que é uma coisa assim tão diferente dessa cultura consumista, né? Que a gente... na qual nós fomos educados, em geral, pela família da gente. Tá bom? Muito obrigado pela atenção e eu espero continuar com vocês por aqui.